Oi, tudo bem com você? Que bom te ver aqui de novo. Se você já acompanhou o vídeo anterior, sabe que eu falei sobre a primeira vez que atuei na Paixão de Cristo. Aquele momento que mudou completamente o meu olhar sobre a arte e sobre a fé. Mas hoje eu quero te contar sobre a virada de chave da minha vida. O momento em que eu saí do palco e entrei na sala de aula. O dia em que percebi que o meu papel não era apenas atuar, mas ensinar, inspirar e ajudar outras pessoas a acreditarem nelas mesmas. Eu costumo dizer que a arte me salvou de muitas formas, mas quando comecei a ensinar, percebi que ela também podia salvar outras pessoas, e é isso que eu quero dividir com você neste vídeo. O que aconteceu quando Deus me mostrou que o palco era importante, mas a sala de aula era o meu verdadeiro ministério. Então, antes de começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos vídeos e continua acompanhando essa jornada comigo. E claro, se alguma parte dessa história tocar o seu coração, escreve aí nos comentários. Eu leio tudo. Hoje você vai descobrir que o palco e a sala de aula têm algo em comum. Nos dois, a gente precisa ter coragem para se colocar diante das pessoas, abrir o coração e deixar uma mensagem. E é isso que eu quero te mostrar a partir de agora. Sabe aquele momento em que a vida te surpreende? Aquele instante em que Deus parece olhar para você e dizer: agora é a tua vez de retribuir o que recebeu? Pois é, foi assim que aconteceu comigo. Eu ainda era bem jovem, estava no meio dos meus estudos, cheio de planos e sonhos para seguir como artista. Mas um dia recebi um convite que mudou completamente o rumo da minha história. A professora Raimundinha Mello, que eu admirava muito, me chamou para voltar ao projeto Juventude e Cidadania, só que dessa vez não como aluno. Ela olhou para mim e disse: Faustino, agora eu quero que você ensine teatro e dança para essa nova geração. Na hora, eu congelei. Eu pensei, será que eu consigo? Porque uma coisa é estar no palco sendo dirigido, outra bem diferente é estar do outro lado, guiando, inspirando, cuidando, mas eu aceitei. E foi ali, naquele sim meio trêmulo, que começou uma nova fase da minha vida. Lembro que no primeiro dia de aula, eu não tinha quase nada, nem figurino, nem espelho, nem som direito. Mas eu tinha algo que nunca faltou, vontade de ver aqueles jovens acreditando neles mesmos. E quando eu vi o brilho no olhar deles, percebi que estava no lugar certo. O mais bonito foi perceber que o palco tinha mudado. Não era mais eu quem estava lá em cima. Agora, o palco era deles. E cada sorriso, cada passo, cada aplauso, era como se eu também estivesse sendo transformado de novo. Sabe aquele dia que você nunca esquece? Aquele que parece simples, mas muda tudo dentro da gente? Para mim, foi o meu primeiro dia como professor. Eu lembro direitinho. Cheguei cedo, coração acelerado, mãos suando. Parecia que eu ia me apresentar de novo no palco. Só que dessa vez, o público era diferente. Uma sala cheia de jovens curiosos, alguns tímidos, outros agitados, mas todos com o mesmo olhar, aquele olhar de quem espera algo de você. E foi ali que tudo começou. Eu dei a primeira aula com o coração batendo forte. Usei o pouco que tinha, uma caixinha de som velha, o chão de cimento e muita vontade de fazer a diferença. Quando vi aqueles meninos se soltando, dançando, rindo, eu entendi, aquele não era só o meu trabalho, era o meu chamado. Naquele momento, Deus me mostrou que eu não tinha sido chamado apenas para estar no palco, mas para ajudar outros a subirem nele também. E sabe o mais bonito? Foi perceber que, enquanto eu ensinava, eu também aprendia. Aprendia a ter paciência, a ouvir, a guiar, a celebrar cada pequena conquista. Aprendia que ensinar é como plantar. Você pode não ver o fruto no mesmo dia, mas sabe que ele vai nascer no tempo certo. Sabe quando uma ideia pequena começa a crescer e de repente vira algo muito maior do que você imaginava? Foi exatamente isso que aconteceu com o Dança de Rua Castelo. Tudo começou de um jeito simples. Eu e minha aluna e amiga, Thaís Araújo, estávamos preparando uma coreografia para apresentar no auditório da Secretaria de Educação. Era para ser uma apresentação única, só uma mostra de fim de projeto. Mas quando subimos naquele pequeno palco e dançamos, algo diferente aconteceu. No dia seguinte, começaram a aparecer vários jovens querendo participar. Alguns vinham de longe, outros nunca tinham dançado antes, mas todos traziam nos olhos a mesma vontade: pertencer a algo. E assim nasceu o grupo Dança de Rua Castelo. Começamos com meia dúzia de alunos e em poucas semanas já éramos mais de 50. O auditório ficou pequeno, o som às vezes falhava, mas o coração da turma batia forte. E o mais bonito é que aquele grupo não era só sobre dança, era sobre acolhimento, amizade e oportunidade. Eu lembro de um dos ensaios num dia de muito calor. O chão estava quente,
A caixa de som parou de funcionar e eu pensei em encerrar mais cedo. Mas um dos meninos, o Carlos, virou para mim e disse: "Professor, não desiste não. Hoje foi o melhor dia da minha semana." Aquilo me pegou de um jeito. Naquele instante, eu percebi que aquele grupo estava me ensinando mais do que eu podia ensinar a eles. O Dança de Rua Castelo virou uma família. Cresceu tanto que abrimos uma turma no bairro Mutirão. E quando vi aqueles jovens subindo ao palco, representando nossa cidade, ganhando prêmios e se descobrindo artistas, eu entendi. A arte não muda só o palco. A arte muda o destino das pessoas. E você, já viveu algo que começou pequeno, mas cresceu de um jeito que mudou tudo? Comenta aqui embaixo a palavra transformação, se isso já aconteceu com você. Vou amar ler a sua história. Sabe aquele momento em que você olha ao redor e percebe que tudo o que começou pequeno agora começa a florescer? Foi o que eu senti quando o Dança de Rua Castelo começou a ser reconhecido. No início, a gente ensaiava no chão quente, o som falhava e os figurinos eram improvisados. Mas a vontade de fazer bonito era maior do que qualquer dificuldade. A cada apresentação, o grupo crescia, não só em número, mas em confiança, em união e em propósito. A primeira vez que fomos premiados foi mágica. Quando anunciaram o nome do grupo, eu fiquei paralisado por alguns segundos. Vi meus alunos se abraçando, chorando e pensei, olha onde a arte nos trouxe. Mas sabe o que mais me marcou? Não foi o troféu, foi ver os pais na plateia, orgulhosos, alguns com lágrimas nos olhos, dizendo: "Professor, meu filho nunca acreditou que podia subir num palco, e hoje ele está aí, brilhando." Aquilo valia mais do que qualquer prêmio. Depois desse dia, vieram outros convites, apresentações em diferentes cidades, mais prêmios. Mas o que mais crescia dentro de mim era a certeza. O meu papel não era só ensinar passos de dança, era mostrar que todo mundo tem um lugar no palco da vida. Eu percebi que ser educador é muito mais do que formar artistas, é formar pessoas que acreditam em si mesmas, e esse foi o maior reconhecimento que eu poderia receber. Sabe aquele momento da vida em que você percebe que está amadurecendo, não só como profissional, mas como pessoa? Foi o que aconteceu comigo depois das primeiras vitórias com o grupo Dança de Rua Castelo. Logo em seguida, veio uma oportunidade que mudaria meu caminho. Fui aprovado em um concurso público para atuar no PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ali, eu conheci de perto realidades difíceis. Crianças com histórias marcadas pela pobreza, pelo trabalho precoce, pela falta de oportunidade. Aquelas crianças me ensinaram muito. Aprendi que a educação não se limita a uma sala ou um palco. Educar é escutar, acolher e acreditar no potencial de cada um, mesmo quando o mundo parece dizer o contrário. Foi nessa época também que comecei minha graduação em Educação Física pela UESP, em Campo Maior. Eu queria entender mais sobre o corpo, o movimento, a disciplina, para levar isso para dentro das escolas. E essa formação me ajudou a unir tudo, arte, esporte e educação. E enquanto a carreira crescia, a família também crescia junto. Em 2008 nasceu minha filha, Vitória Remanuele, e em 2009, Antônio Cauê, que criei como filho. E em 2011, o meu filho Vitor Remanuel. Cada um deles me lembrava todos os dias por que eu fazia o que fazia. Ser pai e professor ao mesmo tempo me fez entender que educar é sobre exemplo. Não adianta falar, é preciso viver o que se ensina. E foi vivendo assim, entre a escola e a família, que eu percebi. A arte me deu uma voz, mas a educação me deu uma missão. Quando eu olho para tudo o que vivi, da minha primeira vez no palco, lá na Paixão de Cristo, até o dia em que entrei em sala de aula pela primeira vez, eu vejo que cada passo teve um propósito. Nada foi por acaso. A arte me ensinou a sonhar, e a educação me ensinou a realizar. Foram anos de aprendizado, de acertos e erros, de lágrimas e sorrisos. Mas o que fica mesmo não são os prêmios ou as conquistas, são as pessoas. São os alunos que reencontro e que dizem: "Professor, foi ali, nas suas aulas, que eu descobri o que eu queria ser." E é aí que tudo faz sentido. Percebo que Deus usou a arte como um caminho para eu chegar aonde Ele queria. Tocar vidas, porque ensinar é isso. É plantar sementes e confiar que um dia elas florescem. E se essa história te inspirou de alguma forma, eu quero te pedir uma coisa simples. Curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Novas histórias, reflexões e dicas para quem acredita que educar também é transformar. E me ajuda a espalhar essa mensagem. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que ama ensinar. Quem sabe ele não encontra aqui uma nova motivação para continuar.